Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos neste momento agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link nos seus grupos de WhatsApp, de amigos e familiares, e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e recebam aí, abram os braços e recebam um forte abraço aí, do pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso. Deus abençoe a vocês. Vocês são uma bênção na mão de Deus. Vocês são uma bênção para o nosso pastor e para a nossa igreja. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Enviar também uma saudação, para os pastores jubilados. Alguns pastores têm dito: pastor, a gente está ligadinho ali na EBD Culto, na Escola Bíblica Dominical de todos os domingos pela manhã. Queremos enviar uma saudação calorosa aí para os nossos irmãos e para todos que nos acompanham, seja aqui na região metropolitana, no nosso estado, irmãos em outro estado de nossa federação, ou até mesmo em outros países, estão mesmo estando tão distantes, mas a Rede Brasil nos aproxima e nos traz juntinhos para esta sala maravilhosa de escola dominical para aprendermos a palavra do Senhor. Vamos neste momento orar ao Senhor. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa, tão feliz que nos concede de estarmos aqui nesta manhã, para mais uma vez aprendermos a Tua palavra e Te adorarmos na beleza de Tua santidade, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Tu sabes, Senhor, a aflição de cada um, Tu sabes o que cada um precisa. E nesta manhã, pelo Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, vem falar aos nossos corações. Abençoa, Senhor, continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor. Ó Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar o Senhor nesta manhã. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aproveite este momento para declarar o seu amor, declarar a Deus o seu amor, a sua adoração, a sua devoção a Ele. Não perca a oportunidade de louvá-lo. Se você não tem uma harpa aí próxima a você, não tem problema. Nós estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar neste momento e com um grande e lindo coral possamos adorá-lo, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor neste momento. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que felicidade. Estamos aqui para louvar ao Senhor. Queremos agradecer ao escalado desta manhã pela oportunidade. Também fazemos uma menção ao nosso querido pastor presidente também. E queremos convidar você, ser mais um a convidar você. Não resista.
faça parte deste coral. Se você chegou agora nessa programação, não mude de canal. Vamos louvar ao Senhor conosco. O primeiro hino sugerido na nossa lição é o de número 192, Pelo Sangue. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz terral e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! Glória ao nome de Jesus para sempre. Este sangue bendito nos trouxe vida, nos libertou. Nessa mesma temática de salvação, o hino de número 277 da nossa harpa, ele faz várias perguntas, aonde você deve responder. Salvo estais, limpo estais. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte
força e que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 8, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. O texto áureo de nossa lição está em Provérbios 28:13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A verdade prática nos diz que para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a confissão de pecado. O segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. E o terceiro tópico, a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. A leitura bíblica em classe está em Salmos 51, versos do 1 ao 12, e primeiro livro de João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Vamos fazer uma leitura participativa, né? Eu estarei lendo aqui e você estará também acompanhando aí na sua tela. Não tem problema se você não tem uma revista de escola ou um exemplar das Escrituras, nós estaremos dispondo o texto em tela para que você nos acompanhe nesta leitura nesta manhã. Então nós temos aí Salmo de número 51, verso 1, diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele, agradecer a Ele pela leitura da sua palavra e pedir ao Senhor iluminação sobre o seu servo que irá ministrar a sua palavra nesta manhã. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura de Tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor. E pedimos já que o Teu Santo Espírito esteja aplicando esta palavra no coração de cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Abençoa o Teu Filho que irá ministrar a Tua palavra, ajuda, Senhor. Te agradecemos tudo isso, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho e vamos convidar neste momento o auxiliar e professor João Jonas Santana para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui na casa de Deus para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, nós chegamos num momento muito importante do nosso culto, que é o momento do ofertório, o momento da oferta. E deixa eu somente lembrar uma coisa a você. Ofertar, dizimar, não é somente um ato litúrgico, é também uma atitude de adoração. Nós adoramos através dos hinos, nós adoramos através da leitura da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus. Mas também nós adoramos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, dizimar, ofertar, é uma atitude de um adorador e de quem tem um coração disposto para servir e adorar a Deus também com as suas finanças. E eu quero ler um versículo bíblico, um versículo que está na palavra de Deus, bem conhecido nosso, registrado no livro de Êxodo, capítulo número 35. Se você puder, nos acompanhe, para mostrar que o ato de oferta, ou o ato da oferta, ela é voluntária. Capítulo 35 e o versículo de número 3, que diz assim, versículo 5, vamos direto para o versículo 5. Tomai do que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Duas palavras merecem destaque aqui. Coração, que faz referência a sentimento, que faz referência também a amor, mas a palavra disposição, ou um coração disposto, que de maneira voluntária, com a mão aberta, de maneira agradecida a Deus, pode contribuir também com suas ofertas e com seus dízimos. Então, meu querido, em Cristo Jesus, se você pode fazer, faça isso com um coração disposto e um coração voluntário. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, para ajudar você. Você que está em outro estado, você que está em outro país, você que está distante, não tem a oportunidade de estar num templo evangélico. Ela vem disponibilizando alguns canais para facilitar esse momento. Vai aparecer agora na sua tela o canal, ou seja, um dos recursos, que é o Pix. Está sendo registrado aí na parte de baixo, mas eu preciso dizer para você, 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. É o Pix da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E aqui ao meu lado, você está vendo as contas da igreja que também estão à sua disposição. Se você pode fazer, faça com amor, faça com dedicação, com certeza Deus irá te abençoar muito. E querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial, vamos chegar diante do trono da glória, vamos falar com o Senhor Jesus, vamos agradecer pelas bênçãos recebidas. E nessa oração, vamos fazer uma oração de agradecimento por tudo aquilo que Deus tem concedido em nossas vidas, pelo pão que coloca nas nossas mesas. Mas vamos aproveitar também nesse momento para pedir por aquelas pessoas que estão desempregadas. Vamos orar ao Senhor? Deus tudo pode fazer, crente, na tua vida. Ora a Deus conosco, onde você estiver, se você puder fazer esse momento de adoração, faça, curva a sua cabeça, se você está num local reservado e pode orar. Vamos chegar diante de Deus nesse momento com nosso coração disposto à adoração a Deus. Nos acompanhe
nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos te bendizer pelo teu muito amor, pelas tuas infinitas misericórdias, pelo pão que tu coloca em nossas mesas, pela vida, pelo ar, pela saúde, pelas lutas também, pelas tribulações, pelo fato de nós existirmos, estarmos aqui na tua casa. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. E queremos também te pedir nesse momento por esse pai de família que está desempregado, por essa avó que ora pelo neto, por essa esposa que ora pelo seu marido. Jesus, abre uma porta de trabalho por esse crente que nesse momento está com a cabeça voltada para baixo, inclinada, clamando e pedindo uma porta de trabalho. Faz o milagre ainda hoje, no dia de domingo. Vai nessa vida levando consolo e levando a bênção tua. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Você vai ficando aqui conosco na Rede Brasil de Comunicação e nesse momento nós vamos adorar a Deus. Nós iremos adorar com um hino e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar e adorar a Deus conosco nessa manhã de domingo. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor assim como nos foi oportunizado. Hino de número 491. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Cante esta verdade, este sangue poderoso. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz.
Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje estamos estudando uma lição maravilhosa, a lição de número 8 do nosso trimestre. Trimestre que, como já informamos, está trabalhando como tema geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E semana passada nós estudamos a lição sobre o perigo da murmuração e esta semana estamos estudando a lição que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. E aí, inicialmente, queridos irmãos, nós queremos já, antes mesmo de falarmos, entrarmos na lição, trabalhar aqui o texto áureo, que é importante aqui, um versículo que está no texto áureo de nossa lição, que diz o seguinte, Provérbios 28:13, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E aí, por que iniciamos a nossa abordagem falando deste versículo? Porque algumas pessoas, por não entenderem esse texto, às vezes pensam que o fato de alguém viver no pecado, alguém viver na transgressão, nas transgressões, de repente esta pessoa, ela, via de regra, não prosperará porque ela está vivendo uma vida completamente distante dos princípios de Deus. E aí, quando se fala nesse versículo, quem encobre as transgressões nunca prosperará, algumas pessoas entendem esse prosperará como sendo prosperar em termos materiais, em termos físicos. E isso não é o que o texto está dizendo, porque nós temos sim muitos exemplos de homens ímpios, homens escarnecedores, homens que não reconhecem ao Senhor como Senhor de suas vidas, vivem uma vida completamente fora das Escrituras e mesmo assim, apesar disso, eles prosperam. E aí nós temos um caso que poderíamos citar aqui como exemplo, caso que é até citado pelo salmista Asaf no Salmo de número 73. Veja o que o salmista Asaf, ele nos diz no Salmo de número 73, a partir do verso 3. Ele diz o seguinte: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Veja, o próprio Asaf, ele compreende de que os maus, eles podem sim prosperar. E aqui a prosperidade aqui não é a mesma prosperidade de Provérbios 18:13, porque aqui a prosperidade é a prosperidade física. E veja o que é que Asaf nos diz. Versículo 4. Para eles não há preocupações e o seu corpo é forte e sadio. O salmista, ele atesta de que não só os ímpios têm prosperidade, mas além de terem prosperidade, eles não adoecem. Eles são pessoas que de fato têm saúde, apesar de sua maldade, eles desfrutam de saúde. Continua verso 5, ele diz: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Em outras palavras, ele olha para o ímpio e diz assim: não vê aquele ímpio com preocupação, não vê aquele homem mau se preocupar, se perturbar ou viver alguma outra dissolução. Continuando, por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Ou seja, ele está dizendo, pelo fato deles prosperarem financeiramente, deles não terem nenhuma doença, não terem problemas algum, isso reforça ainda mais a soberba deste homem. E aí ele de maneira
poética, ele diz que esta soberba o cinge como um colar e a violência o envolve como um manto. Ou seja, a soberba e a violência são características deste homem mau, que continua crescendo na sua maldade em decorrência de ser próspero, não ter doença e, acima de tudo, não ter nenhum tipo de problema. Ele continua dizendo: os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Ou seja, veja que ele é um homem arrogante, é um homem blasfemo, é um homem que zomba de Deus e da sua palavra, mas apesar disso, ele prospera, tem saúde, não tem problema. E Asaf continua descrevendo este homem. Ele diz assim: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. O salmista diz: o fato dele ser próspero, não ter problemas de saúde, não ter nenhum tipo de problema, e ainda tudo isso reforça a sua arrogância e a sua violência. As pessoas, o salmista diz, as pessoas veem nele um grande exemplo e por isso os povos se juntam a ele, os povos se reúnem a ele, e o texto diz, continua dizendo: por isso os povos se juntam a ele, da qual bebe com avidez. Ou seja, ele é a sua fonte de consulta, a sua fonte de orientação. O salmista ainda continua aí no verso 10 e diz o seguinte: eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Veja a zombaria. Eles zombam de Deus. Ele disse, em outras palavras: aqui eu vivo a minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Deus, se existe, se de fato existe, então esse Deus não tem conhecimento, porque ele está vendo o que eu faço e não faz nada. Então esse Deus não existe. Veja, além de um homem arrogante, além de um homem perverso, além de um homem blasfemo, zombador, escarnecedor, é um homem que detrata, que denigre a imagem de Deus. E ele continua dizendo: eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. E fato é que, fato de serem ímpios, isso em nenhum momento os impede de obterem riquezas, obterem bens materiais. E o salmista aqui entrou em crise porque via toda essa prosperidade do ímpio, e mesmo com toda a prosperidade, de repente ele olhava até para ele, de repente, talvez Asaf fosse um homem enfermo, talvez Asaf estivesse sofrendo alguma provação ou privação, e Asaf começa a olhar: como é que pode um homem desse, um homem ímpio, um homem perverso, zomba de Deus, um homem cheio de saúde, a gente não vê ele com problema, a gente o vê com muitos amigos. O texto ainda continua e descreve que ele tem muitos amigos, e muitas vezes Asaf, e talvez em algum momento se sentia solitário, mas aí depois Deus chama Asaf para o templo. Versículo 17: até que entrei no templo, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Em outras palavras, Deus disse: a prosperidade destes homens são prosperidades passageiras. O fim os aguarda. E aí o salmista entende que melhor que tudo é a comunhão com Deus. É viver uma vida de comunhão com Ele. É viver uma vida de completa amizade com Deus. E isso ele atesta quando diz, no verso 21 e 22, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, como um animal diante de mim. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes em glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça,
Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Aleluias. Então, querido irmão, se talvez você esteja numa situação dessa parecida com a de Asaf, você diz: mas Senhor, quanto mais eu oro, mais problema aparece. Quanto mais eu oro, parece que a coisa fica mais difícil. E vejo pessoas que vivem uma vida de blasfêmia, de zombaria contra Deus, homens ímpios, homens perversos, homens traidores, e vivem uma vida maravilhosa. O salmista chegou à conclusão de que, tanto nesta terra quanto no céu, não há bem maior a não ser o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, de que vale ter tantas riquezas e não ter a comunhão com Deus, não gozar da comunhão com Deus? O salmista chega a esta conclusão e diz: olha, o Senhor é a minha fortaleza. Não há bem maior, tanto nesta vida como na outra vida, tanto na terra como no céu. Não há bem maior além do nosso Deus. Então, se nesta manhã, querido irmão, querida irmã, por algum motivo, e como Asaf, como ele diz no verso 1, quase eu escorreguei quando olhei para o ímpio, eu quero dizer a você nesta manhã, o seu olhar deve se focar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a sua herança. A herança do povo de Deus é o próprio Deus. É o nosso maior bem, é gozar da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Davi, no Salmo 23, ele diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Olha o que ele diz: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em outras palavras, eu não vou temer, Senhor, porque eu gozo da tua amizade. E ao gozar de tua amizade, Senhor, eu tenho a tua direção, eu recebo de ti o teu cuidado, eu recebo de ti o teu consolo. Então receba nesta manhã o consolo de Deus na sua vida. Receba nesta manhã a direção de Deus para a sua vida. Não olhe para os ímpios, não olhe para a prosperidade dos ímpios, porque ela terá um fim. Mas olhe exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. Queridos irmãos, vamos agora para a introdução da nossa lição. A introdução de nossa lição, ele nos diz o seguinte: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Queridos irmãos, nessa introdução, uma coisa importante que precisa ser destacado é de que nós estamos vivendo dias de relativismo moral, dias onde o que era errado virou certo, o que era certo virou errado. Algumas pessoas já não veem pecado, mas como ponto de vista. Alguns dizem, não, o pecado é uma construção que a igreja cristã produziu ao longo dos séculos, mas que de fato não existe. Infelizmente, esta visão antibíblica, essa visão anticristã, ela tem sido assimilada por algumas pessoas, sobretudo até
por incrível que pareça, algumas pessoas até na igreja, porque acham que o fato de terem um relacionamento com Deus, viverem uma vida com Deus, então, pelo amor e pela graça, imensa graça de Deus, e aí tem um chamado movimento hipergraça, ou seja, a graça de Deus é tão grande que Ele tolera todo tipo de pecado. E de maneira equivocada, algumas pessoas têm assimilado essas ideias. Tanto a ideia de que esse conceito de pecado é um conceito construído pela igreja cristã ao longo dos séculos, como também, por outro lado, dizer não, Deus é gracioso, tão gracioso, que Ele tolera todos os pecados porque Ele me ama apesar de mim mesmo. É claro que o amor de Deus nós não temos como descrever, nós não temos como explicar. O próprio apóstolo João, em João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que maneira? O tamanho, ele diz, não tenho como descrever. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, em decorrência disso, algumas pessoas acham que não precisam até nem confessar mais o pecado, nem se arrepender dos seus pecados. E nessa lição nós aprenderemos, e o contexto do tema desta lição fala de, primeiro, reconhecimento do pecado, segundo, arrependimento do pecado e terceiro, confissão do pecado. E é uma confissão de pecado não só a Deus, mas como membros da igreja também devemos confessar também a liderança estabelecida por Deus, e nós veremos as bases bíblicas que fundamentam este pensamento. Mas vamos para o primeiro tópico de nossa lição. O primeiro tópico de nossa lição vai tratar sobre a confissão de pecado. Subtópico 1 vai falar sobre a definição, e ele vai dizer o seguinte: o verbo confessar, do hebraico yadar, aparece como jogar, atirar, lançar. Primeiro livro dos Reis 8:33. Uma palavra que vem da raiz verbal de radar, que significa estender a mão, e essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecados. Essa palavra que aparece lá em Salmo número 32, verso 5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homu, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento. E aí Mateus 7:23, são algumas passagens, né? Romanos 10:9, versículo 10, Tiago 5:16. Há um verbo grego também para confessar, que exomologeo, Mateus 3:6, que significa confessar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é a maneira de declarar o que se crê ou sabe. E aí nós vamos saindo aqui da parte da definição da palavra, que em síntese quer dizer que confessar é a maneira de declarar o que se crê ou sabe. Vamos agora para o subtópico 2, confissão bíblica de pecado, que eu quero me ater mais à frente a outros textos. Confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende deste ato. Se você tiver uma Bíblia aí, vamos abrir as Escrituras. Se não tiver, você anote aí o texto que já está aí na sua lição. Salmo de número 32, verso de número 5. Mas antes de lermos Salmo 32 e 5, vale destacar aqui e trazer o contexto, que este salmo ele foi produzido por Davi no momento em que ele confessa o seu pecado. Ele é instigado no seu pecado pelo profeta
Natã, e quando ele vê o pecado que cometeu, ele escreve o Salmo 32 e escreve também o Salmo 51. Então, tanto o Salmo 51 como o Salmo 32 estão dentro do contexto e situação, porque cada salmo tem uma história por trás dele. Então, o Salmo 32 e o Salmo 51 está dentro desse contexto histórico de reconhecimento e com arrependimento e confissão de pecados. Então, observe que o Salmo 32 e 5, vamos partir do verso 3, é melhor, do 3 ao 5, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. E aí verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, observe, o próprio salmista Davi, ele vai descrever, aqui no Salmo 32, que enquanto ele calava, primeiro, o que é que ele diz? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, haviam dores nas suas entranhas. A dor, a angústia tomava conta do coração de Davi. E ele diz, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi se amargurava. Davi chorava por conta da sua situação, mas não confessava. Ele estava sofrendo, tinha consciência porque estava sofrendo, por conta de um pecado não confessado, e ele diz, quais foram as consequências emocionais deste pecado guardado? Ele diz, olha, meus ossos secaram, pelos meus constantes gemidos todo dia. E ele diz, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, ou seja, a consciência ficava apontando, Davi, tu errasse, Davi, tu pecasse, Davi, você não deveria ter feito isso, Davi. Davi, você não poderia ter feito isso. E ele continua dizendo, e o meu vigor secou como no calor do verão. Ou seja, ele perdeu o ânimo, ficou desanimado, ficou perturbado, chorando, desanimado, perdeu a alegria. E fato é que quando ele escreve o Salmo 51, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, por conta do pecado oculto, ele perdeu a alegria, perdeu o ânimo, perdeu o prazer, perdeu a disposição, a mente acusando, ele não dormia sossegado, porque dia e noite a sua consciência lhe acusava de seu pecado, e ele já não suportava essa situação, e precisou que o profeta chegasse para ele, como é do conhecimento dos irmãos, falando uma parábola de que um senhor tinha muitas ovelhas e o outro tinha apenas uma, e aquele senhor das muitas ovelhas pegou a ovelha daquele que só tinha uma, matou e fez um banquete. E Davi, sentindo o peso da injustiça, disse, olha, este homem, ele seja indenizado quadruplicadamente, e este homem que fez isto seja digno de morte. Aí o profeta disse, esse homem és tu, Davi. E aí Davi teve o seu pecado revelado, o pecado que doía seu coração, a sua alma, seus ossos, tirava o seu sono, fazia com que ele perdesse o seu ânimo, a alegria de viver, agora estava sendo exposto. E aí o que é que Davi faz? Davi não retruca. Davi escreve o Salmo 32 e diz, olha, eu errei, pequei, e vou agora confessar o meu pecado. E aí Davi vai confessar o seu pecado. E o interessante é que no Salmo de número 32, ele termina convidando o povo a alegrar-se no Senhor e regozijar e exultar todos que são retos de coração. Um homem que começou o salmo angustiado, triste, abatido,
sem alegria, sem ânimo de viver, quando confrontado, resolve de fato confessar o seu pecado. Talvez, querido irmão, querida irmã, ou você que está nos acompanhando neste momento, talvez, pode ser que essa situação esteja sendo vivenciada por você. Você insiste em guardar esta situação pendente, acha que não é nada demais, e isso vai implodindo a sua vida espiritual. Não se tem mais prazer de estar na casa de Deus, não se tem mais prazer de orar, não se tem mais prazer de ler a Bíblia, não se tem mais prazer nas coisas do Senhor, não tem mais prazer de ouvir hinos, não tem mais prazer de nada disso, porque o seu ânimo secou. É claro que nem todas as pessoas que têm queda no seu ânimo, ou depressão, ou ansiedade, ou qualquer que seja o problema, são resultados de pecados não confessados. É preciso que se tenha isso em mente. Nem toda pessoa que está vivendo um processo de depressão é resultante de pecados não confessados. O caso de Davi aqui sim. O caso de Davi, a sua situação lhe levou a um momento de depressão. O seu ânimo caiu, a sua alegria desapareceu. Se porventura seja esse o seu caso, faça como Davi. Se coloque diante do Senhor, exponha diante de Deus a sua falha, confesse a sua falha diante de Deus. E se é um membro da igreja, procure o líder da sua congregação. Procure o líder para que exponha esta situação e assim você possa ser corrigido, você possa receber a devida correção para a sua restauração. Mas voltando aqui à nossa lição, subtópico 3, ainda do tópico 1, diz assim, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, Romanos 3, 10 a 12. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Então, só relembrando, segundo o Novo Testamento, precisamos sim confessar os nossos pecados, é o mesmo princípio do Antigo Testamento, mas confessar os nossos pecados não só a Deus. Se você somos membros da igreja local, de acordo com o que nós estudamos no trimestre passado, aquela doutrina da disciplina na igreja, e como crentes que professamos a nossa fé, fomos diante da igreja da nossa profissão de fé e assumimos um compromisso com a igreja local de promovê-la espiritualmente, moralmente, materialmente, e promover o desenvolvimento do reino de Deus e sermos um exemplo, um representante não só do reino, mas daquela igreja, sermos um exemplo para a comunidade de um modo geral, precisamos ter em mente de que sim, como membros, temos esta responsabilidade não só de confessar diante de Deus, mas confessar também diante da liderança da igreja. Aliás, quando olhamos para o Antigo Testamento, a partir das leis cerimoniais, o povo levava a sua oferta pelos pecados diante do sacerdote, que isso era nada mais do que uma declaração explícita dos seus pecados e que, mediante aquilo que era realizado pela lei, oferecimento do sacrifício, aspersão do sangue sobre o povo, demonstra assim também de que o povo
de que o povo precisava levar os seus pecados diante da liderança do povo de Israel, que fazia a intercessão por eles. É claro que, no sentido amplo, Jesus perdoou todos os nossos pecados. João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Mas no sentido mais restrito, à luz da doutrina da Igreja do Novo Testamento, esta confissão também precisa ser realizada através a um líder da igreja local, e nós estaremos mostrando algumas referências bíblicas. Então vamos agora para o segundo tópico de nossa lição, o perigo do pecado não confessado. Subtópico 1 diz assim: os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28 e 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9, vamos ler esse texto que eu acho bastante importante. Se você não tiver uma Bíblia aí próxima de você, não tem problema, você pode anotar aí 1 João 1 e 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda nossa lição continua dizendo o seguinte: em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus, bem como Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. E aí nós vamos para o subtópico 2, falar sobre as consequências do pecado de Adão. E a lição nos diz o seguinte: a realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Gênesis 3, 14 ao 19. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver num ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis 3 e 24. Por isso, na vida de Adão e Eva há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado dos nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Romanos 5, 12 ao 14. Em outras palavras, quais foram as consequências do pecado de Adão? Primeiro, Adão, o casal foi expulso do jardim do Éden. Segundo, o casal, como foi dito aqui, perdeu o direito de viver uma vida em mortalidade para se tornar mortal, ou seja, a consequência foi a morte física. Terceiro, o sofrimento. Quarto, as doenças. E quinto, a morte espiritual. E a morte espiritual, na verdade, a morte espiritual foi a separação que houve naquele momento, o rompimento da comunhão com Deus, onde o homem passou a ficar distante de Deus, embora fisicamente tão perto, mas espiritualmente tão distante. Sobre esta verdade, o profeta Isaías, em Isaías 59 e 2, veja o que o profeta Isaías, ele fala sobre essa situação de pecado do homem. Isaías, capítulo 59 e 2, ele diz o seguinte: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, o pecado
de Adão e Eva trouxe consequências não só para o casal, mas para toda a humanidade. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos vai dizer que por um homem, Romanos 5, por um homem entrou o pecado no mundo e, consequentemente, a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí vamos para as consequências do pecado de Davi, subtópico 3, que diz o seguinte: as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia de sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam um conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo que todos os seus erros, a fim de que fossem perdoados, e o salmista purificado. O Salmo de número 51 é um salmo que descreve de maneira explícita, o arrependimento do salmista Davi. Ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, purifica, coloca em mim um espírito reto, um coração quebrantado, Senhor. Mostra que Davi, de fato, reconheceu o seu pecado. Salmo 32 descreve sua situação antes do reconhecimento, depois mostra um momento de sua confissão, e o Salmo 51 vai descrever de maneira clara um Davi arrependido, um Davi restaurado, um Davi pedindo ao Senhor que não o abandone, porque para Davi o mais importante de sua vida não era o seu reino, não era o que ele possuía, sua riqueza, não eram os privilégios que ele possuía, mas acima de tudo o que era mais importante para Davi era a comunhão com o seu Deus. Então, queridos irmãos, como já descrevemos, o Salmo 51 é o salmo do Davi arrependido, do Davi que chega diante de Deus quebrantado, pede ao Senhor restauração, e é um salmo que continua falando para nós hoje, continua mostrando a necessidade de mantermos uma vida de comunhão. Precisamos, mesmo como cristãos, mesmo como nascidos de novo, precisamos nos arrepender diariamente, precisamos confessar os nossos pecados diariamente, porque precisamos viver uma vida de restauração, uma vida de saúde espiritual. Aquilo que nos é mais caro na vida é a nossa comunhão com Deus. Percamos comunhão, se possível, até com outras pessoas. Se a comunhão destas pessoas colocará em risco a comunhão com Deus. O mais importante é a comunhão com o nosso Deus. Vamos agora para o próximo tópico de nossa lição. Já estamos concluindo aqui: confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Subtópico 1 diz: confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo de seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7,48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. 1 João 1, 7-9. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus mediante a sua obra de Cristo no Calvário. Mas aí vale destacar o seguinte, irmãos: o fato da Bíblia descrever esta verdade de que os nossos pecados devem ser confessados a Deus, e é Jesus Cristo, por meio do seu sangue, por meio de Cristo, que nós temos os nossos pecados perdoados,
Mas observe o que Tiago nos diz, Tiago capítulo 5, o apóstolo Tiago capítulo 5, versículo 16, veja o que é que ele nos diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Veja aqui o escritor aos Hebreus, quando ele vai falar sobre a disciplina, veja o que é que ele diz sobre a disciplina. Hebreus capítulo 12, versículos 11 ao 13, ele diz o seguinte: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ou seja, quando uma pessoa ela é disciplinada, ela não é disciplinada rindo, ela não faz festa, porque ela está sendo afastada da comunhão da igreja, à luz do que nós já estudamos trimestre passado, a doutrina bíblica da igreja, a doutrina da disciplina na igreja. Então, o que estamos comentando aqui, estamos falando, abordando, é aquilo que já é ponto pacífico no Novo Testamento. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, aí ela vai falar sobre o resultado dessa disciplina que inicialmente foi tristeza. Ele vai dizer assim, veja o resultado dela. Mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, mais tarde ela vai gerar fruto pacífico e fruto de justiça para aquela pessoa que se deixou exercitar por ela. Ou seja, não é apenas ser suspenso da comunhão, na verdade é se submeter a essa suspensão. Não é também fazer a autodisciplina, como nós estudamos aqui no trimestre passado, é se submeter à disciplina e sentir o seu pecado, o pecado qual levou a esta disciplina, e este pecado levar ao arrependimento, e arrependimento levar à transformação. Porque a misericórdia é alcançada não para aqueles que confessam, a misericórdia é alcançada para aqueles que confessam e deixam o pecado. Mas aí, veja o que o escritor aos Hebreus continua ainda dizendo: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Ou seja, o texto ainda está falando de disciplina. A missão e função da disciplina é justamente promover esta cura. Então, irmãos, vale pontuar assim, de maneira bem pedagógica o seguinte: primeiro, confissão de pecados. A Bíblia mostra confissão de pecados a Deus e confissão de pecados à liderança da igreja. Por quê? Porque no Novo Testamento está estabelecida a doutrina da disciplina na igreja. E como membros da igreja local, assumimos a responsabilidade e o compromisso diante da igreja quando chegamos a dar profissão de fé, de sermos um agente promotor do crescimento moral, espiritual, financeiro e material daquela comunidade, e assumimos o compromisso diante de Deus e da igreja de sermos exemplos e sermos fiéis representantes daquela comunidade que é a igreja de Deus. Então, uma verdade não anula a outra. A necessidade de confessar o seu pecado a Deus não anula de nenhuma forma a necessidade de confessar o seu pecado também na igreja local, se sou membro da igreja local. Isso é uma verdade que precisa estar bem compreendida na mente de cada um de nós, porque tem gente que agora não quer se submeter à igreja, submeter à autoridade da igreja, diz pecado a gente não confessa a homem nenhum e tal, quando a própria Bíblia, no Novo Testamento, reza o princípio da disciplina, que no princípio da disciplina está explícito a confissão e o reconhecimento do seu pecado e, mediante o reconhecimento, ser submetido ao processo da suspensão da comunhão. E aí nós já vamos caminhando aqui para o término
da nossa lição, subtópico 2 diz assim: o texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a nossa alma. E vamos agora caminhar para a nossa conclusão, a conclusão de nossa lição. Vamos ler agora conclusão de nossa lição. Você está em casa, se você puder, como um grande e lindo coral, puder recitar comigo aí a lição, vamos lá, a conclusão, vamos lá, 1, 2, 3, em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado, encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Amém. Queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. E se porventura, a partir da exposição desta lição, sua consciência, como a consciência de Davi, acusou, e você não se sente bem, está também desanimado, sem ânimo, sem alegria, em decorrência dessa pendência espiritual, confesse o seu pecado ao Senhor e procure a liderança da igreja para lhe ajudar. Que o mais importante de tudo, queridos irmãos, é gozarmos da alegria do Senhor, que é consequência da nossa comunhão com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento especial que aqui estivemos aprendendo a sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pelas lições maravilhosas que nos ensinaste, Senhor, através desta exposição, ó Deus. A partir do teu servo Davi, Senhor, o autor do Salmo 32 e 51, aprendemos, Senhor, que não vale a pena, Senhor, guardarmos, Senhor, situações pendentes de pecado, Senhor. Nós aprendemos que para podermos gozar da alegria que antes tínhamos no início da nossa fé, precisamos estar sempre, diariamente, resolvendo estas pendências, Senhor. Pai, que nesta manhã o Teu Santo Espírito, por meio da Tua Palavra, esteja alcançando a cada coração, a cada mente, restaurando a cada vida para a glória e louvor do Teu nome. Continua abençoando os Teus filhos, a programação da Rede Brasil que se segue, Senhor, que continue sendo esse instrumento de bênção que tem sido para o Teu povo. Continua nos ajudando, abençoando, sou o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua estendendo nas Tuas mãos, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, na próxima semana estaremos aqui neste mesmo horário. Divulgue, esteja conosco em sua escola bíblica dominical, a nossa escola, maior escola teológica do mundo, onde aprendemos e crescemos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desligue aí a sua TV, tem uma programação toda especial preparada para você durante todo o dia e continue se edificando e crescendo na presença de Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.